A luz do sol, o verde do mar, o azul do céu, vamos mostrar coisas bonitas da capital, coisas queridas do Ceará. TV a cores, Canal 2 é um encanto, uma beleza. O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza. Por que eu estou cantando essa música? Aqui é o diálogo, não é show de apresentação de cantor, mas eu estou cantando essa música, na verdade, para remontar a 1973, quando foi lançado o sistema de transmissão em cores na televisão do Ceará. Foi aí que eu estreiei. E hoje eu estou muito emocionado, porque hoje eu vou receber uma das figuras mais importantes da televisão do Brasil e do Ceará, sem dúvida, que lançou, inclusive, a televisão no Ceará, é pioneiro, e lançou também o primeiro programa em cores da TV Ceará Canal 2, cuja trilha sonora era exatamente essa que eu acabei de cantar. E a música também é dele, porque ele é poeta, ele é escritor, ele é ator, diretor de teatro, de televisão, ator de cinema. Eu vou conversar hoje com a figura que me lançou na televisão. E por isso que é essa emoção e essa honra de recebê-lo aqui. O dialogador de hoje é uma legenda, Ari Sherlock. Que lindo, que bonito. Nunca pensei que pudesse ter isso, olha aqui, no meu programa. Aos 80 anos. Aos 80 anos. Recebo Ari Sherlock. O homem ele é que é responsável por tudo. Ele que me colocou na televisão, neste programa, no dia 26 de novembro de 1973. O som, a luz, as cores e os muitos amores de Fortaleza. Exatamente. Eu estou lembrando que me mandaram buscar do Piauí essa criatura maravilhosa que se chama João Guilherme da Silva Neto. Guilherme Exatamente. Neto. Foi bem aí, então ele era para eu vir antes. Mas quando eu cheguei aqui, já fazia um tempão que eu estava longe, estava tudo diferente. Aí eu disse, Guilherme, não dá para fazer isso só. O nível artístico das pessoas era outro, os próprios personagens eram outro. Aí resolvemos que não. Então, exatamente, eu digo, Guilherme, por que é que nós não deixamos para inaugurar exatamente no dia do aniversário da televisão? E assim foi, eu estava lá no elenco, eu tinha aí uns 18 anos, acho eu, e 18 anos exatamente. Era? Era. E aí conheci Ari Sherlock, portanto tem quase 40 anos que eu conheço o nosso dialogador de hoje, o fundador também desta televisão educativa, que depois se transformou na TVC, na TV Ceará, e hoje ele me trouxe objetos para pautar a nossa conversa. Ele me trouxe violão, olha aqui. Esse foi o primeiro violão que eu tive, que eu aprendi com o Joãozinho. Joãozinho era o meu professor, que depois ficou para o meu filho, que também estudou violão aí. Ele me trouxe um violão sem cordas, ele me trouxe uma bengala. Mas essa ainda está sendo usada. Uma bengala e me trouxe, eu vou começar por aqui porque eu acho que é mais importante, talvez, um troféu imenso, o maior objeto que alguém já trouxe neste programa durante toda a sua vida. Ari, vamos começar por aqui? É um objeto com uma torre e um Santo Antônio, uma espécie de torre com um Santo Antônio aqui. Foi a idealização do Angelim no grupo Encarte do Alberto Simonetti, onde eu passei 14 anos agora fazendo a vida de São Francisco. Eu, aqui na televisão, aliás, no Canal 2, eu já tinha feito até quando era jovem, o próprio São Francisco. Aí eu já fazia o Papa. Mas quando eu fiz 50 anos, eles resolveram, de atividades artísticas, eles resolveram me homenagear e o Angelim foi quem idealizou esse troféu. Então não é Santo Antônio, é São Francisco. Não é isso? O santo? Aqui é São Francisco ou Santo Antônio? É São Francisco. São Francisco de Barba o meu chapa. É o teu chapa. E por que ele é o chapa? Eu queria que você então começasse pautando São Francisco. O São Francisco, porque... O que significa São Francisco? Porque, olha, por incrível que pareça, tão em moda agora a ecologia, mas eu desde garoto costumei
ver a conservação do verde, a conservação da terra. E ele foi o primeiro ecólogo, porque ele começou a amar os animais, ele amava as florestas, ele amava os pássaros, tudo ele... Então, eu quando fazia programas da televisão, eu dizia que sempre que ele era o patrono do programa. Depois eu tinha feito já, eu li 37 livros a respeito dele. 37 é. E então, de repente, cada dia eu passei a admirar. E eu me admirei tanto a ele que o presidente da Academia Brasiliense de Letras andou na minha casa e viu que tinha muito em São Francisco. Aí disse, eu vou mandar um São Francisco para você. Viu? Eu digo, oh, que beleza, vovó. Um belo dia eu estou lá com um garoto que trabalha com o Renato Aragão, o Tadeu, daquela turma do Didi. E ele tinha vindo do Rio e ia almoçar comigo, quando na frente da minha casa para um caminhão Confiança, né? De transportadora. Aí o cara buzinou e tal, e eu fui até a sacada da minha casa, na varanda, aí eu olhei e disse, para cá, para mim, disse sim. Eu digo, deve estar aqui a fatura. Aí era a fatura, tal. Pois não era que era... Tem gente, precisou de 10 homens para poder subir o São Francisco que ele me mandou, que pesava 100 e não sei quantos quilos. Era uma estátua, uma imagem? Era uma imagem imensa, feita de um tronco de jaqueira, feito lá no interior de Brasília. E então aí eu disse, mas onde é que eu vou botar esse São Francisco? Na escadaria que vai lá para casa. Aí o Tadeu disse, não. Aí o Tadeu deu um jeito, arrumou a casa todinha, e aí subiu, foi todo filmado. São Francisco está lá. Eu amo São Francisco. São Francisco de Canindé. Você falou, aqui uma junção entre São Francisco e televisão. Eu sei que tem uma ligação com o teatro, porque você fez a peça, né? São Francisco lá no... Está fazendo ainda lá no Canindé, anualmente. Mas veja, São Francisco, a padroeira da televisão é Santa Clara. Não, a Santa Clara. Né? Recebi ontem. Que tem uma relação com São Francisco, né? Uma paixão. Por causa... Aliás, a novela que eu adaptei, alguns jornalistas disseram, isso é uma blasfêmia, porque eu fiz um amor incrível entre os dois. Santa Clara e ele São Santa Clara. Porque eu acredito que tenham se amado. Só que o amor foi sublimado pela religião, pela graça de Deus. E você fez, Ari, nos anos 60, uma novela chamada O Pobrezinho de Assis. Pois não era o que eu fazia o São Francisco Jovem. Você fazia o São Francisco Jovem. Exato. Foi quando sucedeu uma coisa interessantíssima, que agora eu estou fazendo um filme sobre a vida de Padre Cícero. E eu estarei filmando em Juazeiro a partir de amanhã. E então, de repente, eu vou, como Padre Cícero, me apresentar aos romeiros, sabe? Eu não sei como vai ser minha reação, porque quando eu estava vestido de São Francisco, onde hoje é o Complexo dos Queiroz, ali eu já barbado, com tossura, e então chegou uma mulher com um filhinho e me jogou nas mãos. Meu filho está muito doente. Eu fiquei pasmo, que aí, o que é que eu faço, né? Aí eu digo, não vou tirar a fé dessa mulher. Aí eu peguei, abençoei a criança, e a mulher disse, muito obrigado, Deus lhe pague. E saiu com a criança. Confundindo aí o personagem com o ator. Pois né? é, achando exatamente. Que você era o São Francisco. Isso é que eu estou com medo que o Padre Cícero pode acontecer a mesma coisa. Um outro objeto que o Ari me trouxe, olha aqui, é uma bengala. Ari, eu queria então, não sei por que você trouxe, mas enfim, eu estou propondo então que a partir dessa bengala a gente discuta sobre o passar dos anos, a necessidade da gente ter uma outra perna, né? Nós bípedes temos uma outra perna de apoio à velhice, enfim, à maturidade, quando a chamada volta terceira idade. engatinhando, isso tem até a história
Decifra-me, negócio da esfinge. Sim, Decifra-me, eu te devoro? Sim, sim. Ela conta porque o homem começa, né, deitadinho, depois de 2 pernas vai engateando, fica caminhando com 3 pernas, aí vai para só 2, aí no final da vida ele volta de novo a ter 3 pernas. É a pergunta que a esfinge faz a Édipo, né? Qual é o animal que de manhã anda com 4 pernas, de tarde anda com 2 e na noite anda com 3. Que é exatamente a terceira perna, a bengala. Eu queria que a gente refletisse um pouco, Ari, sobre isso. Sobre a maturidade, sobre a terceira idade, sobre os cabelos brancos, a necessidade da bengala, enfim. Filosofar um pouco sobre isso. Sobre isso. Como é que você... É meio difícil, porque eu ainda sou garoto. O garoto de 80. O garoto de 80. Aliás, você, numa peça minha, você escreveu O Menino de 80. É verdade, é verdade. Aliás, não era 80, era 78. Era 78, um menino de 78 anos. Mas aí, de repente, eu estava com Haroldo Serra, trabalhando na comédia cearense, fazendo a Mente Capta do Mauro Haas, Mauro Haas, Então, de repente, eu tinha que andar, eu era um bebê, aí eu contava a história do meu pai, que era alcoólatra. Havia um retorno, que a Iramisa Serra que fazia a doutora. E nisso, no meio do palco, pá! Eu tive uma distensão na perna. Na perna, como é o nome desse? Na panturrilha. Na panturrilha, sim. O câmera que me soprou. Na panturrilha. Então, de repente, na panturrilha. Mas, olha, Deus me ajudou e a concentração eu continuei. Aí foi o jeito de usar a bengala. E aí, mas logo fiquei bom, mas aí me acostumei com o César Barreto, que dizia: você, essa bengala, só é charme. E eu me lembro... Mas ela é charme? Ou tem consciência, você tem consciência dos 80 anos, Ari? Da vida, da maturidade, da chamada terceira idade. O que significa isso para um ator, para uma pessoa como você, que é esse realizador imenso, múltiplo? Olha, mas aí, 50, 60 anos. Ricardo, você perguntou a pessoa errada. Porque, de repente, eu me sinto jovem a vida inteira, cara. E, de repente... E aí é que, às vezes, porque toda noite eu leio até 4 horas da manhã. Se eu não ler, eu vou ficar burro. Eu digo, mas há uma separação, às vezes, entre o pensar e o fazer. Ou seja, muitas vezes a sua ideia, a sua intenção é de jovialidade, de fazer determinada coisa, e sente que o corpo Pois impede, isso é que às vezes impede, eu vejo que eu não tenho mais 16, eu quero fazer sexualmente. Eu penso que ainda tenho. Você pensa que... Não, aqui... E aí eu digo, não é não. Com mais calma, com mais calma. Calma. Não tem Viagra que dê jeito, cara. Ari? Não tem Viagra que dê jeito? Não, mas eu não quero tomar. Você não quer tomar. Porque dizem que mesmo com Viagra, se uma pessoa não tiver o desejo... E o incentivo da outra criatura. Da coisa, né? Você não adianta nada. Não. Eu outro dia estava falando com uma criatura magnífica que dentro da minha peça, porque é muito difícil aqui quem toca cuíca. Então eu faço o malandro de morro e testo de cuíca. Então ele me falou essa coisa, que de repente ele já está com 74 anos, sabe? Aí me disse: Ari, agora as coisas comigo só vão na base da Viagra. Eu digo... Mas o desejo, o vício continua, Ari? Quer dizer, você ainda tem vício de sentido... Mas lógico. De olhar, de dizer, lindo, que lindo. Tem? Mas eu sou meio pedófilo. A juventude é um afrodisíaco, pois eu gosto. A juventude é um afrodisíaco. A juventude quando quiseram me dar uma zeinha para mim, eu não. Eu gosto do garoto. É mesmo, Ari? Que lindo, né? Pois é. Que lindo que não a preferência em si, o S, o X ou o Y. O fato de você ainda estar
aos 80 anos, que lindo que uma pessoa, não é nem você, mas uma pessoa olha, esteja Ricardo, ainda viva, porque... olhando as coisas. Acho que quando você perde isso é que você envelhece realmente no sentido mal. Ricardo, Não é? pois é, olha, às vezes eu vou onde tem velhos, né? Eu tenho o maior respeito, uma coisa incrível, né? Como eu sinto respeito, eu sou bem chinês nesse sentido. Mas ainda, de repente, não se conversa nada que da atualidade. Eu gosto de conversar com jovem. Eu sempre convivi com jovem, depois fazendo garotinho, ensinando garotinho, ensinando teatro. E depois eu me lembro da Fernanda Quinterela, o nome dela na minha boca, da Fernanda Montenegro. O Emiliano Queiroz estava fazendo um filme com ela e estava sentindo com os distúrbios labirintite. E aí, então, de repente, a Fernanda diz, olha, Emiliano, não tem isso não. Remédio para ator, e principalmente ator maduro, é trabalho, muito trabalho. Então, você segue então essa receita. Você se atualiza o tempo todo, você está lendo todos os jornais. Tudo. Você não vive de um passado da televisão, dos 50 anos da televisão, 1960, do que fez. Tem uma censura que eu faço da televisão. É porque no meu tempo, a televisão era mais educar. Porque é um veículo de comunicação que entra em qualquer lar sem pedir licença. E diz, educa? Não pode. Tem que educar sempre, viu? Eu acho que, então, isso. E também eu acho maravilhoso essa profissão de ator dentro da terceira idade, da quarta idade ou quinta, que eu pretendo estar por lá. Você vai chegar na quinta. Aí, de repente, aqui tem papel para a gente sempre. Viu? Por exemplo, eu agora estou fazendo o principal papel, porque é o Floro Bartolomeu, mas é o Padre Cícero que eu estou fazendo o Padre Cícero com 60 para 70 anos, 80 até 90, cara. Outro dia fizeram... É diferente, por exemplo, de outras profissões, como, por exemplo, o jogador de futebol, que tem uma limitação de desempenho. E o ator não, ele é empregável até o fim da vida. Até o fim da vida. Não é? Você que é ator sabe disso. Não é? E tem papéis que você tanto faz o jovem fazer como o ator. Por exemplo, eu faço aquele Coisas, Palavras e Canções, que eu digo 18 monólogos, podia ser um garoto de 16, como posso ser eu de 80, tá? Conforme a coisa que a gente dá. Lógico que eu não posso correr no palco como o garoto faz. Como corria aos 16. Aos 16. E eu faço, às vezes, um palhaço que eu não posso mais dar as cambalhotas que eu daria antes. Mas com outros recursos, de caretas e tais, eu compenso a falta das cambalhotas. O dialogador de hoje é o ator, é o realizador de televisão, Ari Sherlock, homem de rádio, de televisão e jornal. E jornal, é verdade, jornal, é verdade. Fez coluna de jornal há muito Gazeta de Notícias. Gazeta de Notícias. Escrevi muito. E é o homem que me lançou na televisão. Eu comecei o programa cantando a música do primeiro programa de que eu participei na televisão, O Som, a Luz, as Cores e os Muitos Amores de Fortaleza. Que isso não é biográfico, mas que essa mulher maravilhosa que foi a Dizia Sá, foi a minha primeira mestra do jornal. Sim, ela te lançou no jornal, sim. Ari, já que estamos falando de música, A Luz do Sol, você também é compositor, Ari Sherlock. Essa música que eu acabei de cantar é sua. Isso. A Luz do Sol, o Verde do Mar. Eu fiz umas outras junto com vários compositores. Eu fiz com aquele menino que era do pessoal do Ceará. Eu fiz com o Roger. Rogério. Não, mas com aquele outro... bem alvo, branco, Petrúcio Maia? O Petrúcio Maia. Uhum. Como é aquela... A primeira novela da televisão educativa. Que tinha... Futurama. Futurama. Vou pra Futurama, ver de perto a alegria que me chama. Vou pra Futurama, ver de perto a alegria que me chama. Estamos cantando música
Ah, Que sim, foi mas o tema de novela em 1974, né, Ari? Qual? A Futurama, lançando a televisão mas educativa. antes... Você já fazia música? Eu fiz uma... Na época do Canal 2. Eu fiz uma composição, eu e o Mundinho Pereira. E aí, quando foi uma sensação incrível que eu senti, foi de repente quando vi no jornal de modinha, tinha lá Canto Cigano. Da novela Quando as Nuvens Eles Passam, Passam, e- nos anos 60. Era O amor no coração do cigano tem gosto ardente de sons e castanholas batidas ao luar. O amor na alma cigana vibra quente, não se engana, é fervente de matar. Quando o cigano canta, parece estar na garganta o eco do coração. É como se forte sentisse em cada canto existisse a saudade que é o tema da canção. Vejam, ele escrevia a novela, dirigia a novela, trabalhava como ator na novela e ainda fazia a trilha sonora da novela. E tinha tem tema. nome de Rosa, terrível. Todo dia a Rosa tinha que cair. Era Rosa Menina? Não, a Rosa Menina eu adaptei já para TV educativa. Como era o nome da Era novela? uma Rosa do Asfalto. Uma Rosa do Asfalto, que também a música era sua, o tema da novela. Isso. Estamos falando de novelas produzidas no Ceará antes da aparição do videotape, antes de 1967, entre 60 e 66. E essa novela, então, era Tem Nome de Rosa. É Rosa, que é mulher. É a mulher feita de gente e a mulher feita de flor. São assim como os presentes dados por Deus ao amor. Entre os homens sem ternura, ela bela, meiga e pura. É azul do céu azul, é verde do mar mais verde. É tristeza de partir, é alegria de vir. É riso de noiva feliz, é tristeza que nunca se diz. É tudo, é nada com tudo, é de tudo nada. Tristeza que vem de nada, é uma rosa no asfalto. É uma rosa no asfalto. E tem também uma outra, Ari, que é a outra que você fez, que é aquela das irmãs órfãos, das duas órfãs. Com Mas Cleide Holanda. aquela só o senhor Ricardo Guilherme é que sabe. Não, eu só sei um pedacinho. Como é, hein? Era porque eu tinha que fazer uma coisa mais ou menos medieval. A Cleide eu era um aleijadinho e a Cleide uma mulher. Cleide Nós Holanda. pedíamos esmolas, esmolas junto, né? era. E a minha mãe terrível, que era a Maria Luísa, junto com a Aldenir de Castro. Como era, Ari? O amor quando acaba. O amor, a Cleide Holanda, que era a estrela. Eu sei, eu vinha cantando hoje no rádio. Engraçado, é porque eu era criança. Quando a televisão surgiu em 60, eu tinha 5 anos de idade. Mas eu vi tudo, eu assistia tudo. E criança absorve tudo. E eu sei as músicas das novelas que assistia dos anos 60. Que loucura. E depois descobri que era do Ari Sherlock. Quando a gente ama... da recordação, quando o amor termina, a Cleide gravou. Quando a gente só você quando que a sabe. nuvem passa, fica a fumaça Da da recordação. recordação. Quando o amor termina, fica uma saudade dentro do coração. Não, uma assim, coisa dentro do assim. coração assim. É tão Mas lindo. eu também fiz uma que foi muito sucesso, aliás, a Maria Bethânia. Um dia me disse, Ari, eu vou gravar isso, mas a gente tem que aumentar os versos. E Ari, qual é a música? Uma andorinha voou, deixando o amor no seu ninho. Quando mais tarde voltou, seu companheiro sozinho, outra andorinha arranjou. Pobre andorinha, ficou triste que nem eu. Pobre andorinha, sua alegria perdeu. E numa tarde triste e cinzenta, a pobre andorinha morreu.
Que maravilha. Olha, essas músicas não foram gravadas. É a primeira, talvez a primeira vez que a gente esteja na televisão mostrando um pouco da história da música da televisão no Ceará a partir das composições. Aliás, o Orlando Leite assistiu isso, né? E eu cantando, né? E o Mauro, não sei o que era um atorzinho, me acompanhava no violão. E aí ele disse, e eu digo, o Orlando, foi aí que ele me chamou para o coral. E aí eu disse, e aí como é que ele? Vai estar tudo errado, Ari. Eu digo, mas cadê que não tem jeito? O pior é que tem. O pior é que tem. Ari, e aí você pauta uma coisa para a gente conversar aqui. Veja, eu estou com um violão sem cordas, e você está falando dessa história do homem que diz, e o pior é que está tudo errado, mas o pior é que tem jeito. Você não tem formação musical. Você fez todas essas músicas por intuição musical. Por talento natural musical. Não, mas você não lê partitura, você não toca violão. Mas eu ganhei o primeiro lugar na escola de samba de Teresina, no Piauí, com a Lenda dos Dois Rios. Fazendo samba enredo. Fazendo samba enredo, foi o primeiro lugar. Mas você não tem formação musical? Não, mas sabe o que é que eu fazia? Tem um bicho que parece uma harpa, que a gente... Sei, cítara, eu acho. Cítara, não é não? É cítara. Eu acho que é aí cítara. Eu ia botando o tom, ia vendo, harmonizando e marcando. Sei. Porque a gente põe um papel por debaixo. Sei. E aí então fazendo. As minhas composições. Mas é talento inato, né? Mas você sabe, eu comecei sem nenhuma digamos, violino. estudo. Com o mestre João Louro, eu tinha 12 anos, em Sobral. Depois eu fui aprender piano com a professora... Então você tem alguns rudimentos de formação musical. Nada. É muito pequeno. Eu só sabia colcheia, semicolcheia, Ari, e por que você trouxe o violão, então? Porque quer pautar a música? Para dizer que foi o primeiro violão que eu aprendi. Eu comecei, mas quando começou a fazer... Retornei ao violão. Mas quando começou a fazer calo no meu dedo, eu digo, não. Não dá. É um violão. Aí o meu filho estava nota. chegando, crescendo, aí o meu filho é que tomou conta dele. Mas há muitos compositores, inclusive no Ceará, que não têm formação musical rígida, não é? E que têm intuição, têm música dentro de si, não é? Estou me lembrando aqui do Paulinho Barroso, do passado, e estou me lembrando do presente, da nossa Fabíola Liper, que também tanto compõe sem saber ler as notas. E compõe assim como o Ari, o nosso dialogador de hoje. No próximo segmento nós continuaremos conversando, porque ele trouxe outros objetos para pautar o nosso encontro de hoje com o Ari Sherlock. Ele me trouxe Carlos Câmara, ele me trouxe uma camisinha de criança, enfim, é Ari Sherlock, no próximo segmento do programa Diálogo. O dialogador de hoje me trouxe Carlos Câmara, o troféu Carlos Câmara. O dialogador, é um ator de teatro, é um homem de televisão, um realizador, o pioneiro da televisão no Ceará nos anos 60 e também um dos fundadores aqui da equipe da nossa TV educativa que se transformou na TVC, este canal, o canal 5. Eu me refiro a Ari Rodrigues de Araújo, mas aí ninguém vai reconhecer. Só se eu disser que ele é o Ari Sherlock. Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. De repente nós somos 14 irmãos, todos Sherlock. E a minha prima que foi me registrar não botou o Sherlock. Não botou o Sherlock. Ari Rodrigues de Araújo. Todos são Sherlock. E ele não era, ele não é no escrito, mas é o único que é Sherlock. Eu sou o mais Sherlock de todos. Que é de um apelido, né, Ari? Um apelido do seu pai, não é? Não, é o seguinte. Como é essa história do Sherlock? Deixa eu contar. Como sobrenome. Aliás, para muita gente de Sobral que está escutando, isso vai ser uma novidade. Tá. Porque meu pai, pouco tempo depois, ele se foi. Então ele me contou essa história. Ele era de uma família pobre, quer dizer, ficou órfão muito cedo, o pai morreu, né? Então a minha avó, que era uma grande, hoje é chamada estilista, mas naquele tempo era costureira. Então ela era meio chatinha, ela selecionava a clientela dela. Mas aí o meu avô morreu, que eu não conheci,
o paterno. Aí então, de repente, ficou, a minha avó pegou o seu Silva, uma criatura magnífica, era o diretor dos Correios. E a esposa dele, Dona Alice, era cliente da minha avó, e por intermédio dela, a minha avó pediu a ele um emprego para o meu pai. Aí foi dado o emprego, mas aí tinha que aumentar a idade dele. Ele nasceu em 1904, mas botaram 1902, que era para ele poder assumir. Tá. Tudo bem. E como é que surge então o Sherlock? Ele foi carteiro, para lá e para cá, na cidade. Mas os amigos dele, os meninos da alta sociedade, que se juntavam em frente do patrocinador, o velho alfaiate Chico Martins, debaixo de um pé de trapiá, na Avenida da Ema, lá em Sobral. Então, eles sempre se juntavam ali debaixo para conversar de tarde. Mas meu pai tinha que ir trabalhar. Ia trabalhar, bom, aí vamos contar. Então, o seu Silva viu que o meu pai era danado. Lia tudo. Então, ele começou a emprestar livros da biblioteca dele. Será 500 mil livros. Meu pai deu todo. Até morrer, ele era assim. Lia tudo. Aliás, eu roubava dele porque ele queria que eu fizesse uma leitura sistemática. Dei o primeiro Zé de Alencar, depois de Machado de Assis, não sei o que lá, né? E eu pegava, roubava e lia Filosofia da Vida de Wilde Rand. Por isso que às vezes eu sou amargo. É porque nesse tempo, um garoto com 9, 10 anos lendo... Então, entre os livros estava o livro do Sherlock Holmes? Não, assim não. Então... o seu Silva emprestou tudo. Tá. Aí quando disse Raimundo, não tem mais nada. Só tem aqui um livro de um Conan Doyle, que é umas aventuras de Sherlock Holmes. Isso eu quero. Aí ele começou a emprestar. Todo dia ele lia uma aventura de Sherlock Holmes e quando voltava do emprego, debaixo do pé de trapear, contava para a turma dele, né? O que tinha lido nas aventuras. Aí os meninos... Sim, aí nós tínhamos uma descendência do irlandês, não sei de onde, que era O'Shea, não sei o que era, que nunca foi usado por parte do meu avô, que tinha os olhos azul e tal, bravo. Aí, então, de repente, O'Shea, nunca se usou os O'Shea. Apóstolo S-H-E-A-R-E-R, O'Shea. Aí, então, de repente, ele começou a contar cada dia uma aventura de Sherlock Holmes para o pessoal. E Sherlock, o pessoal fez a corruptela e deixou. E ele tinha raiva. Passaram a chamar o seu pai de Sherlock. Sherlock. E ele tinha raiva, porque dizem que o apelido pega quando a gente tem raiva. Tem raiva. E aí pegou mesmo. Pegou. Tanto que ele absorveu. Raimundo Sherlock Freitas de Araújo. Que é o seu pai. E aí virou o Ari Sherlock, que eu ainda, para brincar, eu e Guilherme Neto, ainda colocávamos um Douglas na frente. Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. Aliás, você depois vai ter uma surpresa com esse Douglas. É? Ah, tá bom. Olha, ele me trouxe Carlos Câmara, o comediógrafo, um dos... Enfim, uma referência da comédia de costumes do Ceará, o homem de teatro. Ari, por que você trouxe o Carlos Câmara, o troféu Carlos Câmara? Porque foi um momento lindo da minha vida, porque por intermédio do Marcelo Costa, que era diretor do grupo Balaio, né? Eles instituíram esse prêmio, que é o Oscar dos atores do Ceará, né? Aliás, o primeiro foi dado a Derbal Freire Filho, que era a Derbal Júnior, a Nadir Papi Saboia e ao Clóvis Matias. E depois você? Não, depois? Demorou bem uns 4 para chegar. Foi para chegar a ti? Olha, eu estou fazendo aqui uma associação, Ari. Você já recebeu, né? Já recebi. Ari, pelos 30 anos de teatro, eu acho. Ari, ele é um comediógrafo. E você, sempre o seu nome é associado muito ao drama, né? Tanto na televisão, quanto no cinema, quanto no teatro. Você tem uma carreira muito ligada ao drama e não à comédia. Olha, Procede? O que eu estou dizendo?
Procede porque eu achava... Associando aqui você Eu- por oposição ao Olha, Carlos Câmara. antes de eu ter muito conhecimento do Procópio, ver o Procópio representando, Procópio Ferreira, o pai da Bibi, e depois, antes de ler, eu li muito depois sobre a comédia, principalmente livro do Cone. Então eu achava meio ridículo. Por exemplo, eu briguei muito com o Renato Aragão, foi por causa disso, sabe? Porque você participava do primeiro programa do Renato aqui. Não, mas aí como eu já comediante. fazia TV de comédia e ele trabalhou O Vídeo na Alegre. peça. Não, mas antes ele trabalhou na nossa peça. Depois é que no Vida Alegre ele me chamava. E quando ele me chamava para fazer exatamente com ele a peça, eu digo, tá bom, acabei fazendo. E ensaiamos, eu sou ator de teatro que faço o que está ensaiado, bem ensaiadinho, vamos fazer igual. E na televisão, você se lembra como que era? A gente só tinha dois ensaios, lá o ensaio já pegava o seu script e já ia para o ar mais tarde. Ao vivo. Ao vivo. Então, ao vivíssimo. Então, de repente, o Renato me pega e faz comigo uma paródia do Romeu e Julieta Hamlet. Eu, ele e um primo, a gente esgrima, ele me estoca, eu caio no chão, ele pula, pega o pé, bota em cima do meu peito, eu morto, e ele canta vitória. Tudo bem. Chegou o momento ao vivo, né? No momento da luta, ele me estoca e eu caio, ele pisa em cima de mim e pula em cima de mim e fica pulando. Olha, O que não estava combinado no script, do ensaio. Não, meu filho, mas eu saí daqui, eu mato o Renato. E quando eu saí, ele não esperou, ele foi embora para casa de roupa de cena. Porque ele sabia que eu ia matar. Mas você então, acho que você leu comédia e achou que não é o seu tom, não é a sua aura. Depois é que eu vi que é muito mais difícil fazer rir do que chorar. Por que, Ari? Porque eu não sei, pela procedência do homem triste. Porque o homem é triste, Ricardo, porque ele tem a certeza da morte. Por isso que o homem é triste. Eu acho lindo uma certa vez que eu lia muito Érico Veríssimo. Aliás, minha escrita parecia muito com Érico Veríssimo. E um dia Érico Veríssimo, hospedado onde era o Excelsior, eu fui vê-lo lá, e a gente conversando, e ele me dizendo que foi... Eu era garotão de 17 anos, por aí, 18, 17. Aí ele disse para mim que foi a terra que ele viu do céu mais azul e das criaturas dos olhos mais tristes. Foi do Ceará. Então eu penso também, por que essa tristeza do nordestino? Pelo flagelo da seca. Entendeu? Eu acho que, então é isso que o homem é triste em si. Pela consciência da finitude. Da finitude. Não é? É verdade. Talvez até, você diria que então, por isso que nós temos essa tendência tão grande à comédia, ao humor, como contraposição? Pois é, e o cearense também. Os maiores humoristas são daqui, porque nós somos um povo muito flagelado. Você acha que é um povo triste? Você é triste, Ari? Essa tristeza ontológica a qual você se refere? Por saber da finitude, por saber da... Eu prefiro não pensar nisso, sabe? Porque a coisa, Ricardo, que mais me apoquenta, que mais me enlouquece, às vezes eu tenho sonhos baratinados por isso, é o infinito. Porque aonde? Para aonde? Chega aonde? Eu achava muito melhor quando aquelas teorias dos gregos que o elefante, o mamute segurava a terra, o globo, porque aonde? E por que é que nós viemos? Essas perguntas fundamentais. De onde viemos, para fazer o quê e para ir para onde vamos? Se é que vamos. Pois é. Mas olha, aliás, em várias entrevistas eu tenho falado disso,
que eu creio, viu? Todas as religiões. Eu tive um irmão mais dos 14, quase morria, Jorge Hauser, graças a Deus está aí maravilhoso, lá de chefia Batesse, lá do Tauá. Mas aí ele morreu, quase que morre num desastre de Réveillon. Aí então, olha, eu fui todas as religiões, todas, para ver se achava uma solução. Uma resposta. Para o meu filho viver, para meu irmão viver. Ah, sim. Inclusive, fui até atrás da Maria Luísa de Ocanodé, Maria Luísa, que era a nossa grande atriz, sim, que depois Maria foi Luísa mãe Moreira, de santo. foi mãe de santo. Eu acabei, Ricardo, sendo o meu Cristo, quero dizer antes que dou valor a todas as religiões. Amando a Deus, é um ser superior, não fazendo mal ao próximo, eu acho tudo lindo. Agora, o meu filho agora inventou, já, que depois eu falo dele, ele inventou, chega em casa, olha, foi criado dentro da religião católica, apostólica humana, mas ele chega em casa agora e ele diz, pai, tem uma pessoa que te ama. Eu disse, quem é, meu filho? Jesus. Eu digo, diga a ele que também eu amo. Né? Mas aí outro dia eu encontrei um amigo que também é evangélico e ficou nessa de me chamar. Mas é muito tarde, 80 anos, para eu passar para outra coisa, se eu acreditei a vida toda, e eu acredito em São Francisco. Depois eu vou te contar o que me aconteceu na Alemanha. Eu estou na Alemanha a convite do governo da Alemanha para dar as palestras em todas as faculdades, todas as universidades. Aí quando alguém me pergunta, lá do fundo, os estudantes de língua românicas. Aí, e Juazeiro, e Padre Cícero. Eu quase morro de vergonha, eu não sabia de nada. Absolutamente. Eu vim da Alemanha direto para o Juazeiro. Sabe? E lá me apaixonei. Sou apaixonado pelo Padre Cícero. Por isso, quando me ofereceram o papel de Padre Cícero, eu fiquei venturoso, porque eu acho ele genial. Em suma, o que você está dizendo aos 80 é demais querer que mude de religião. Ari, já que você está falando... Não, deixa eu te falar, como é meu Cristo. Ah, sim. Como é o seu Cristo? Meu Cristo é cósmico. Você é Cristo, eu sou Cristo, ele é Cristo, outro é Cristo. Todos têm uma parcela do Cristo lá dentro. Eu vi quando eu era garoto, meu avô, na fazenda dele, uma vaca tinha uma bicheira. Aí está se acabando, aí minha avó rezava, mas aí o meu avô pegava, botava zoonosina. Quem é que ensinou isso a ele? É o Cristo que está dentro dele. Só ali não cura. Se não for o Cristo cósmico que está dentro de cada indivíduo, que é. Por isso meu Cristo é cósmico, eu estou em paz com Cristo, amo a Cristo. Ari Sherlock... já fiz Cristo 8 anos. É verdade, você fez na Paixão de Cristo. Na Paixão de Cristo. Aliás, é uma coisa interessante que precisa ser esclarecida. 8 anos que eu passei no Piauí, patrocinado pela Polícia Militar, Canuto Tupi Caldas, o coronel, me patrocinava. E todos os que fizeram o Cristo, são Cristo na Semana Santa. Fui Cristo 8 anos, o ano inteiro. Aliás, eu quero dizer que você está dizendo isso. Quando eu conheci você em 73, para fazer esse programa que lançou o sistema de TV em cores no Ceará, em 73, você parecia um Cristo. Cabelo enorme, barba enorme. Você tinha acabado de fazer o Cristo e veio para o Ceará. E eu tinha que ficar o ano inteiro. É verdade. Ari, olha, você me pautou aqui uma camisinha, uma blusa de uma criança. Blusa do que camisinha. É melhor, né? Me chamar de blusa do que de camisinha. Uma camisa pequena. Tá bom, é porque camisinha agora também tem outro sentido. É uma camisa pequena. Uma camisa pequena.
Que deve ser dessa criança que está aqui? Que é essa criança. o último objeto que você me trouxe, os dois últimos? Deixa eu ver. Olha. Aqui Dessa criança esta blusinha. É que nasceu em 23 de dezembro de 1985. E quem é essa criança, Ari Sherlock? Flávio Moreira Carneiro Sherlock. É o filho do Ari, o Flavinho, que hoje é seu companheiro, inclusive, de teatro, toca, se apresenta em teatro com você. Ele toca sax e violão e compõe. Compõe umas coisas muito bonitinhas, me fez chorar dos 80 anos. Aliás, estou cantando aquele... Meu pai... Eu sei, a música é o pai do Fábio Júnior. Ari, e o que significa ser pai? Olha, eu acho que se não fosse ele, eu tinha morrido era aos 40. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma ideia de por que continuar. A minha continuidade é mais para ele, sabe? Você conseguiu se preservar, se cuidar para estar mais tempo com ele, para educá-lo. É isso, e educá-lo. Olha, eu imagino que hoje eu estou fumando e estou bebendo. Mas enquanto até 17, 18 anos dele eu não fumei nem bebi. Deixei de tudo isso para não dar mau exemplo. Então, hoje, quando ele reclama porque eu fumo, que ele é alérgico, eu digo, passei até 18 me sacrificando por sua causa. Passei 18 anos sem fumar e sem tomar um vinho por sua causa. Quer dizer, durante toda a infância dele você se preservou. Me preservei. Que lindo. Eu acho que... Porque... Ele te deu sentido à vida, é isso? Deu. Da maturidade, dos 40 para lá. Exato. E depois eu acho que é uma obrigação de todo pai encaminhar o filho. Eu não sei como é que alguém faz um filho e deixa no meio da rua. Ari Sherlock, o homem de televisão, pioneiro da televisão no Ceará e desta casa, é o nosso dialogador de hoje, que vai me trazer agora objeto surpresa para a gente finalizar o programa. E eu tenho também um aqui, mas vou deixar o meu por último. Olha aqui o meu, ó. Isso é coisa enorme. É enorme. Mas eu vou primeiro olhar o seu. O que é que Ari Sherlock me trouxe? O ator, o diretor de teatro, o teatrólogo, o homem da televisão no Ceará. O DVD de um filme chamado Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Você se lembra? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Porque. Parce que. Parce que. Ali. Je vous salue, Marie. Vamos lá. Parce Por que você me trouxe Je vous salue, Marie? Você, um tempo, andou querendo escrever a minha vida. É verdade. Foi. E eu dizia que era esse título que ia colocar. Que era Je vous salue, Ari. Ao invés de Je vous salue. Je vous salue, Marie, eu dizia Je vous salue, Ari. Porque, aliás, esse filme fez muito sucesso, a igreja proibiu. Sim, foi nessa época que eu disse que escrevi a história do Ari. Nesse tempo, você me fez duas cartas, eu guardo muito. Eu sou guardador. Uma é datada de... Todas duas são de 1986. Senhor Ari Sherlock, TV, Canal 5, Oswaldo Cruz, 19 de outra. Je vous salue, Ari. Je vous salue, mon ami. Vi 5 minutos do filme numa sessão na CAL, que foi interrompida pela Polícia Federal. Ainda não procurei o Emiliano Queiroz. Conversei com o Aderbal Freire Filho. Falei muito em você. Fitas e fitas e fitas, esse era o poema que o Aderbal dizia. O poema que o Aderbal dizia. Agora, vi um bonde chamado Desejo. Você é sempre uma lembrança ainda. Dei um abraço na família Braga. Otávio, Eduardo, Vera Maria Veras e Companhia Ilimitada. Veja meu endereço com a Valéria. Que lindo. É um cartão que eu mandei do Rio, dizendo que tinha visto o filme Je vous salue e tinha me lembrado do Ari Sherlock. Olha, ele guardou, que lindo. Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock. Je vous salue, Ari. É verdade. Estou em Brasília, dirigindo em um mês
com 8 horas de ensaio e ritmo profissional, a peça que oficialmente comemorará este ano o aniversário de Brasília. É o Alto dos Predestinados, que do século XVI à atualidade, com destaque para a construção de Brasília. São quase 50 atores em cena. A atriz principal é Ítala Nandi, que veio do Rio especialmente contratada. A promoção é do Ministério da Cultura e da Fundação Cultural de Brasília. A estreia está marcada para o dia 10 de abril. Dia 21 de abril é o aniversário da cidade. Nossa relação de trabalho aqui é de profissionalismo, com atores contratados, cenógrafo, coreógrafo, Hugo Rodas, uruguaio, e iluminador. A temporada será no Teatro Nacional de Brasília. O B de Paiva está na Argentina, só volta no fim de março. Possivelmente eu irei aí para passar uns 4 ou 5 dias participando do programa de reabertura do Teatro Universitário da UFC. Volto depois ao Rio, onde possivelmente farei, a partir de abril, a Margarida. Apareceu a Margarida. Apareceu. O Ari guarda minhas cartas que eu mandei para ele há 20, 30 anos atrás. Mendes. As perspectivas são boas para o artista Ricardo, mas para a pessoa Ricardo, gente com sentimento e raízes, ficar longe da família e dos amigos é uma experiência difícil. Um abraço. Ricardo Guilherme, março de 1986. Ah, que linda, Ari. Obrigado. Que coisa! Essa peça nem acabou nem sendo feita, houve uma confusão. E olha aqui, Douglas Ari Rodrigues de Araújo Sherlock, Rua Melvin Jones, 73, é o antigo endereço do Ari. Mas que lindo, Ari, você guardar isso. Obrigado, meu amor. Você é lindo. E obrigado você publicamente por ter me colocado naquele elenco. Eu estreiei na televisão em 73 pelas mãos desse meu mestre, Ari Sherlock, a quem eu entrego agora um objeto surpresa. Eu lhe trouxe um objeto, veja Ari, e lhe trouxe também um sujeito. Um objeto e um sujeito. É o primeiro convidado que recebe um objeto e um sujeito. Veja aí, abra aí. Objeto surpresa de Ari Sherlock. Vamos ver. Ari. Vou mostrar já já. Ari, atrás do sujeito. Atrás do sujeito. Você vai ver o sujeito. Isso aqui, sabe o que é, Ari? É uma dália. Quando não existia o teleponto, a gente tinha as dálias. E a gente fazia, eu queria que o Ari dissesse um poema com a dália. Mas me dê aqui, porque o sujeito vai aparecer agora. Quem vai segurar a dália para você? Me dá aqui essa dália. A dália é essa, digamos, é esse texto, não é? Que você ficava perto da câmera mostrando para o ator dizer. Quando ele não sabia o texto, ele tinha que ler. Ricardo, olha, tem gente que não sabe por que dália. Isso se fazia nas televisões de lá, porque eram tantos recortes, não tinha teleponto. E parecia uma flor de tantos papéis. E eu vou pedir, sabe a quem? Ao sujeito que eu convidei. E a gente vai mostrar esse sujeito mostrando. Tá bem? Pega aqui. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe a dália, um poema, e vou colocar esse sujeito aqui para segurar e pedir para você ler. É a primeira vez que você vai fazer televisão com a dália segurada por quem? Mostra ele. Este é o... Mostra. Flávio, meu Flavinho. Flávio. O Flávio Sherlock. Um beijo. Mostra aí o Flavinho segurando a dália para o Ari Sherlock. Ari, você vai dizer. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Como saber que macieza dos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Ai, que lindo. Então eu trouxe... Isso é Vinícius. Vinícius de Moraes, o poema Enjoadinho, que é sobre um trechinho só, sobre os filhos, porque eu digo, eu vou colocar em cena o filho do Ari e uma dália, para que vocês vejam como o Ari
é essa figura raríssima. Ele consegue ler, não estava nada combinado, ele não conhece nada, de primeira, e ele lê como se não estivesse lendo. Mas olha, nós demos, Que lindo. demos, você também, graças ao João Ramos, porque, olha, a gente fazia radionovela e a gente tinha que ter leitura dinâmica. A gente estava bem aqui lendo, tinha que aprender que lá embaixo você ia chorar, então você tinha que preparar o choro aqui. Então, de repente, era isso, a leitura dinâmica. Então, isso serve muito. Todas as escolas de comunicação, todos os meios de comunicação se unem num só para fazer arte. Ari Sherlock, o nosso dialogador de hoje, a quem agradeço imensamente por ter guardado as minhas cartas e por ser esse amigo de tantos anos, de quase 40 anos, e por ter feito tanto pela televisão no Ceará, inclusive por mim, é o meu mestre na televisão, um dos meus mestres, ao lado de Guilherme Neto. O meu beijo de agradecimento é a cidade, é o Brasil que agradece pela sua contribuição, que continua. Deixa eu dizer, agora eu vou puxar minha sardinha. Quando veio Coisas, Palavras e Canções, é uma peça onde eu faço 18 monólogos, assista. E também dessa grande Lana Soraya, que era daqui também, e é daqui também, que é o Fabuloso Catador de Histórias. Uma peça infantil maravilhosa. Assistam. Que coisa louca, que coisa linda que os amigos são. Um beijo, Ari. Até a próxima semana com mais um